Olá, queridos e queridas, tudo bom com vocês? Professor Juan novamente, agora com a disciplina de estudos amazônicos, tá? E a gente vai iniciar uma temática agora de estudos amazônicos voltada para atividades econômicas. E a primeira atividade econômica que nós vamos pegar será a atividade do látex, tá? Que foi muito importante para o desenvolvimento econômico regional da região amazônica. Tá? A atividade do látex, que é uma atividade extrativista. O que significa isso, professor? Atividade extrativista é uma atividade que tem como objetivo extrair o recurso natural, tá? Diretamente da natureza. Por exemplo, a extração da bauxita, isso é o extrativismo mineral, né? Extrativismo do ouro, extração do ouro, extração animal, tá? Ou seja, retirar ali da natureza de uma forma manejada ou não alguma espécie animal, né? Por exemplo, comunidades tradicionais na Amazônia praticam muito essa atividade extrativista, porque elas capturam animais da própria floresta. Isso é um exemplo de atividade extrativista. A atividade extrativista vegetal também, né? Que é o caso do próprio látex, tá? Que é a matéria-prima da borracha, para se fazer borracha. Aí, assim se configura a atividade extrativista, tá? É o primeiro setor da economia, tá? O setor extrativista. Depois vem o setor industrial, que é o setor secundário, e por último o setor de serviço, que é o setor terciário, tá? Então, o setor primário da economia é o extrativismo. E aí a gente vai trabalhar durante esse bimestre a extração do látex, tá? A produção extrativista do látex, que é um produto retirado da seringueira, tá? Que é a árvore que produz o látex, e o látex é a matéria-prima da borracha. Tudo bem? Então, a gente vai estudar como é que funcionou o mecanismo de povoamento da Amazônia a partir da chegada de pessoas para extrair o látex da nossa região, tá, pessoal? Lembrando que o látex, essa atividade, é uma atividade já que era desenvolvida há muito tempo atrás, tá? Há muitos anos, muitos milhares de anos, até mesmo antes de Cristo, tá? Alguns estudos já demonstram que algumas comunidades, povos indígenas americanos, né, já utilizavam látex para fabricar uma bola de borracha que servia para uma manifestação cultural. Um exemplo são os povos maias, tá? Os maias já tinham essa prática de extrativismo do látex para confeccionar essas bolas. Só que, pessoal, essas bolas, esse látex, aliás, ele ganhou uma importância muito grande no cenário mundial e brasileiro, tá? Desde o período de povoamento do Brasil. Nesse caso, a Amazônia, que é a região onde predominava o látex, né, as seringueiras nesse caso, ela vai atrair pessoas, uma população exógena, ou seja, que não era própria da Amazônia, mas que vinha de fora. Exemplo de nordestinos, tá? Exemplo de outras pessoas que vieram de outros lugares do Brasil e até do mundo, para dentro da Amazônia, tá? Para extrair o látex, porque ele já serviria como uma válvula de produção da borracha para fabricar diversos produtos, tá? Desde sapato, por exemplo, bolas, pneus de carros, etc. Então, o processo de povoamento na Amazônia por conta dessa atividade iniciou aí lá por volta do século XIX. Lembra que praticamente foi um século depois da industrialização que se iniciou na Europa, tá? Então, muitas pessoas migraram para a Amazônia e povoaram a Amazônia, principalmente em regiões próximas a esses seringais, tá? Os seringais, que são áreas de latifúndio, né, onde há o plantio e o manejo da seringueira, que é a matéria-prima, né,
que é a árvore que produz essa matéria-prima para a produção da borracha, que é o látex, tá? O dono do seringal é o seringalista, tá? E aí a gente vai observar uma relação de trabalho no seringal, tá? Em que há o patrão, que é o seringueiro, tá bom? E temos um trabalhador que é muito explorado, de forma escrava até mesmo, que vai desenvolver o trabalho de extração do látex, né? Esse é o chamado seringueiro, tá bom? A atividade extrativista do látex ganhou uma grande proporção no cenário brasileiro e no cenário mundial também, tá? Só que quando a gente vai buscar informações em livros didáticos, a gente acaba percebendo que os autores eles não tratam muito sobre a Amazônia, não falam tanto da Amazônia, dessa economia da Amazônia, né, que seria a economia do látex naquele momento do século XIX. Quando a gente estuda, por exemplo, o povoamento brasileiro, tá, a formação territorial do Brasil, a Amazônia é pouco destacada, mas ela teve uma importância muito grande, fundamental de entender o processo de produção econômica no todo o território nacional ainda no século XIX. Tá? Então a gente estuda a expansão territorial do Brasil, formação territorial do Brasil, enfocando ali apenas o litoral. E não enfocamos tanto a nossa região amazônica, né? Por conta dessa deficiência que tem nos livros didáticos. Tá? Então é possível de observar que São Paulo, por exemplo, é a cidade, segundo os livros didáticos, que apresentava uma ordem maior ali na economia, né? Ela ordenava toda a dinâmica de fluxo, de circulação, de pessoas, de meios de transporte e também de produção industrial, tá? Enquanto que a Amazônia não. E aí que é importante, pessoal, porque a gente vai observar que a região amazônica ela vai sustentar a economia brasileira durante um bom tempo, porque foi a partir da extração do látex aqui na nossa região que o Brasil conseguiu aumentar significativamente, né, o seu tesouro, que nesse caso seria a produção do capital do dinheiro de libras esterlinas, porque era esse dinheiro implementado aqui na região, adotado pelo Brasil, tá? No período colonial, tá? No século XIX, as libras esterlinas. E foram, por exemplo, com essas libras esterlinas, no capital gerado pela própria extração da borracha, da extração do látex na Amazônia, que o Brasil conseguiu comprar o estado do Acre, por exemplo, né? Que comprou por 2 milhões de libras esterlinas naquela época, tá? Então, para você ter a noção, ter a ideia, tentar compreender como a região amazônica ela foi importante também, até mesmo pode ser comparada ao mesmo nível de importância da região sudeste, com a indústria se desenvolvendo lá no século XX na região sudeste, né? Não só no período industrial, mas para a gente poder comparar melhor, né? No período anterior a gente pode pegar o período do café ou o período do ouro, tá? Período aurífero lá na região sudeste do Brasil. E aí que é o ponto-chave, né? Que a borracha que não teve uma manifestação nos livros didáticos, em conteúdos que a gente estuda, né? Sobre uma grande importância da economia nacional, tá? E também mundial, a gente vai perceber, né, que vai se tratar de um fator propulsor, né, uma mola que vai gerar ali toda uma dinâmica comercial, porque depois, lá pelo século XX, tá? Em meados do século XX, próximo à Segunda Guerra Mundial, vem muitas indústrias para a Amazônia, vem muitas indústrias automobilísticas para se instalar no Brasil e utilizar o quê? Utilizar o látex para a fabricação da borracha. Então a indústria automobilística vai se beneficiar de todo esse processo, tá? Então o primeiro ciclo da borracha que se iniciou lá pelo século XIX e até o início do século XX, final do século XIX, tá? Em
1879, por aí, que inicia esse primeiro ciclo da borracha, tá? E que dura até 1912, aproximadamente foi esse o período, tá? Depois que entrar em decadência esse primeiro período, que é o primeiro ciclo, vai vir um novo ciclo já durante a Primeira Guerra Mundial, lá por volta de 1942, né? Um período um pouco antes já praticamente no meio, na verdade, né, da Segunda Guerra Mundial, tá? E porque o mundo estava precisando de produção de borracha para ser confeccionados sapatos, tênis, que estavam em emersão, né, em desenvolvimento de um mercado consumidor muito alto lá nos Estados Unidos. Então a população americana estava precisando, ela estava gostando de tênis, ela estava precisando de produtos que levassem borracha do látex como matéria-prima, né? Fabricação, por exemplo, de tubos de borracha, tá? Para utensílios médicos, etc. Então, essa indústria, aliás, essa atividade extrativista, ela ganhou uma proporção muito grande, né, na região amazônica, no território brasileiro e também até internacionalmente, só que não é tratado de uma forma muito clara nos livros didáticos. É isso que a gente vai estudar durante esse bimestre, pessoal. Então essa aqui foi uma conversa mais introdutória sobre o tema de extrativismo da borracha, e nas próximas aulas a gente já vai conhecer mais detalhado esse processo histórico, tá? Eu vejo vocês na próxima aula, pessoal.